é pedagoga, doutora em educação e assumiu a direção acadêmica do campus Guarulhos da Unifesp em 2017. Quem vai conversar com a gente hoje no Ponto de Vista é a professora Magali Aparecida Silvestre. É daqui a pouquinho, não saia daí. Começando o Ponto de Vista de hoje com a professora Magali Aparecida Silvestre, que é diretora acadêmica da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, aqui da Unifesp de Guarulhos. Professora, é um prazer recebê-la aqui no Ponto de Vista. Muito prazer. Falando um pouquinho da sua trajetória na própria Unifesp, né? Você assumiu esse cargo de direção acadêmica em 2017. Como é que foi a sua trajetória? Há quanto tempo você já está trabalhando na Unifesp? Eu estou na Unifesp desde 2009, quando eu prestei o concurso público para o Departamento de Educação no curso de Pedagogia. Sou responsável pela disciplina Avaliação e Planejamento Educacional. Assumi algumas comissões, enfim. E em 2015, 2016, eu fui convidada a participar da elaboração do projeto, do Plano de Desenvolvimento Institucional dentro da Unifesp. E de lá para cá eu comecei a me envolver mais com a gestão da universidade. Aí que surgiu então o convite, a proposta, enfim, a oportunidade de ser diretora do campus. Não sei se vocês sabem, mas para eu ser diretora eu preciso passar por uma consulta pública. Então eu fui eleita pelos alunos, docentes e servidores técnicos da Unifesp. E fazendo um panorama da situação da universidade hoje aqui em Guarulhos, são mais de 3.000 alunos. Quantos cursos nós temos hoje? Então, a Unifesp Campus Guarulhos hoje tem 16 cursos, são 6 áreas de atuação, sendo filosofia, ciências sociais, educação, há um curso de história da arte, história e ciências sociais eu já falei, né? Mas esses cursos se desdobram, são cursos na área de bacharelado, então todos os nossos cursos têm bacharelado, com exceção da pedagogia, que é licenciatura, e esses cursos se replicam num segundo curso que são os cursos de licenciatura, né? Então nós temos, por exemplo, nós temos letras português, licenciatura e bacharelado, letras português, espanhol e bacharelado e licenciatura. Então, por isso que nós temos 16 cursos, na verdade. Enfim, o aluno tem a oportunidade de escolher, né, 16 certificações, né, para poder ingressar na Unifesp. E o campus já está aqui na cidade há 11 anos. Ano passado teve uma comemoração dos 10 anos aqui na cidade. E em 2016 teve esse retorno, né, a inauguração do prédio no Pimentas, o retorno ao bairro dos Pimentas. Queria que você falasse um pouquinho qual que é esse significado de você ter uma universidade pública num bairro considerado periférico aqui da cidade, qual que é a importância dessa localização geográfica mesmo? Então, antes de eu te dizer isso, acho que é importante dizer também que a Unifesp tem 8 programas de pós-graduação, acho que é importante. Então, inicialmente ela foi concebida em 2006 para atender ensino, pesquisa e extensão, mas basicamente ensino, cursos de graduação, mas por conta da formação dos professores, inevitavelmente nós teríamos também uma vocação para pesquisa. Então hoje nós temos 8 programas de pós-graduação, o que para a região de Guarulhos eu penso que é um diferencial bastante importante, né? Quando nós temos processos seletivos, a gente tem uma procura bastante grande nos processos seletivos da pós-graduação, porque há mesmo uma demanda reprimida, já que nós temos só 2 universidades públicas, 3, né, em São Paulo, a UFABC, a UFSCar, que é bastante distante, e a USP. Então a Unifesp, quando ela vem para São Paulo, mas escolhe Guarulhos, né, para ser instalada, eu penso que há um acerto da gestão pública da época, né, em escolher uma região que é mais periférica, porque tem a possibilidade de abranger mais, né, territórios que não necessariamente seriam abrangidos por uma universidade pública. O que significa para a cidade, principalmente para o bairro, eu estive há um certo tempo, né, na comemoração dos 11 anos, e eu fiz essa fala, né? Além do acesso ao conhecimento nos cursos, tanto da pós-graduação como da graduação, nós também acabamos, por exemplo, temos servidores que trabalham lá e que são de Guarulhos, né? Então nós proporcionamos mais empregos,
o comércio local ficou muito melhor, né? Então há uma proliferação de moradias no entorno, então a gente sabe que a Unifesp estar instalada aqui em Guarulhos não só atende a questão relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, mas também reconfigura, né, a paisagem, o lugar, o território lá no bairro dos Pimentas, né? Essa discussão não é uma discussão tranquila, porque houve uma certa tensão, né? Quando nós decidimos que gostaríamos mesmo de ficar nos Pimentas, mas o grande marco disso foi a construção do prédio novo, que foi inaugurado em 2000 e nós mudamos para lá, né? Porque nós saímos de lá e depois fomos para lá novamente para a construção do prédio. Nós mudamos em abril de 2016 e as obras do campus foram concluídas o ano passado, em 2017. Então agora nós temos um campus... E é um tema pacificado agora. É um tema bem pacificado agora, né? Porque a gente percebe que a instalação do prédio, a inauguração do prédio consolida a universidade naquele local. Né? E hoje quem são esses alunos que estudam na Unifesp? Vocês têm um recorte demográfico, são de Guarulhos, são alunos que vieram da escola pública? Então, nós temos, eu não tenho os números, precisos, mas nós temos uma grande maioria de alunos que vêm sim da escola pública, são provenientes da escola pública, e o interessante é notar que eles são da escola pública, estudam na universidade pública, e muitos deles, por fazerem licenciatura, voltam para a escola pública como professores, né? Esse movimento dos egressos a gente tem acompanhado. Eles são basicamente de regiões de São Paulo, nós temos poucos alunos que moram ali nos Pimentas, né, ou que moram em Guarulhos, mas nós temos iniciativas como o Dia Aberto, por exemplo, e vamos participar da Feira do Estudante em breve, proporcionada aqui pela Secretaria de Assuntos Difusos, para que nós possamos fazer uma propaganda, na verdade não é nenhuma propaganda, né, mas um esclarecimento à população, aos meninos do ensino médio, que eles podem, por meio do Enem, acessar a Unifesp, estudarem lá numa instituição gratuita, né? E como é que é essa relação com o entorno da universidade, com o bairro dos Pimentas? Você falou que tem ações abertas à população, mas como é que está sendo construída essa relação? Vocês têm outros projetos mais voltados ali para o bairro? De todos os campi da Unifesp, o campus Guarulhos é o que mais se identifica com atividades de extensão. Então, nós temos muitas atividades de extensão, tanto no entorno como em outras regiões, né? São as atividades de extensão que basicamente proporcionam essa aproximação com as pessoas do bairro. Nós temos, além disso, um teatro maravilhoso, enorme, né? Esse teatro também nós temos cursos de formação de pessoas, né, para atuarem no teatro. Então, de certa forma, essas companhias que lá participam também acabam chamando a comunidade para dentro da Unifesp. Nós temos o cursinho popular que funciona aos sábados também, com aproximadamente 300 alunos, então é uma forma da comunidade adentrar. Nós temos um relacionamento com a Associação de Bairro dos Pimentas, nós participamos do Conselho de Segurança também todos os meses, para discutir as questões de segurança no bairro. E nós temos um programa inédito que se chama Programa de Residência Pedagógica. Ele é inédito porque ele é bastante diferente e inovador, embora agora nós ouçamos falar sobre residência pedagógica, né, no Brasil inteiro, mas ele foi elaborado, organizado e implementado em 2006. Você tem um livro sobre isso? Tem livros. Você? Eu tenho livros, escrevo sobre isso. Na verdade, eu estudo, minha linha de pesquisa é sobre formação de professores, estágios supervisionados e a residência, né? E a residência é um projeto, é um programa dentro do curso de pedagogia que ele nasceu a partir de um diálogo com a comunidade. Foi desenvolvida uma pesquisa e a pergunta principal era qual era a expectativa da comunidade, né, de professores e diretores, tendo uma universidade naquele local, né? E a partir dessas respostas e das demandas que surgiram, o programa foi formatado. Então, hoje, nós só adentramos as escolas públicas com convênios assinados pela Prefeitura, pelo Secretário de Educação, pelos diretores das escolas, tanto municipais como estaduais,
E nós temos sempre a oferta de uma contrapartida. Então, se nós temos uma escola que oferece vagas para os alunos que vão fazer os estágios, que nós chamamos de residentes, nós temos uma obrigação, digamos assim, né? Mas isso faz parte do processo formativo, a gente entende isso, não é só uma obrigação moral, mas isso faz parte da formação do sujeito, né, que está fazendo licenciatura, a oferta de oficinas, de curso para esses professores da rede. Então, os professores da rede vêm para a universidade, eles vêm às vezes como aluno ouvinte das nossas disciplinas. Nós temos professores da rede que fizeram mestrado, hoje estão fazendo doutorado, então a gente percebe que a residência pedagógica é um programa que faz uma interlocução de bastante qualidade com a comunidade também. Esse projeto de residência pedagógica, ele está vinculado também ao PIBID ou aí é um outro programa diferente? É um outro programa. O PIBID é um programa nacional, que fez parte de uma política nacional de formação de professores e hoje ele é um programa que também faz parte de uma política, mas de uma outra política, né? Houve uma mudança no decreto 6755, enfim. O PIBID é um programa de iniciação à docência que a Unifesp aderiu, é a adesão por edital. O programa de residência pedagógica, ele é um programa no interior do curso de pedagogia e ele é um programa em que todos os alunos são obrigados a participarem porque faz parte da matriz curricular do projeto pedagógico do curso. Então, ele está incorporado ao projeto pedagógico do curso de pedagogia. No caso do PIBID, são bolsas que Isso, são são bolsas. Mas a Unifesp também continua com... A Unifesp continuou aderindo ao edital, esse ano aderiu novamente, mesmo com a mudança, né, porque houve uma mudança significativa nas determinações, nas linhas, né, nas normas, nas normativas do programa, mas a Unifesp também continua. O PIBID também é um programa bastante interessante, é um programa que eu estudo também, né? Tem um outro livro também Isso, exatamente. Isso. Nós fizemos um projeto bastante grande, uma pesquisa interinstitucional com a Estadual do Ceará e a Federal de Ouro Preto, que durou 4 anos, com financiamento público, Observatório da Educação, que é um programa que não existe mais, infelizmente, né? O governo federal não subsidia, a CAPES não subsidia mais esse programa, mas nesse estudo, nós fizemos um estudo com os professores que recebem os PIBIDianos, e a gente também concluiu que o PIBID é um programa bastante importante para a formação continuada dos professores. Então, de certa forma, a Unifesp, estando com o PIBID, também presta um serviço à comunidade. Né? E falando desses outros serviços à comunidade que você citou, tem um também que existe um projeto de ensinar português para refugiados. A gente sabe que Guarulhos é uma cidade, por abrigar o aeroporto, acaba recebendo bastante imigrantes. Esse projeto ele está em andamento agora? Como é que ele está funciona? Em andamento, ele se chama Memorref, que é o Memorial do Refugiado. Ele é um programa bastante interessante porque ele é organizado, embora o Departamento de Letras, né, faça uma supervisão, enfim, do programa, mas ele é organizado por uma aluna de letras que idealizou o programa e por meio de bolsas e etc., não muito, né, porque nós não temos muito recursos, essas aulas são ministradas por alunos das licenciaturas do nosso campus. No caso, tem vários alunos da pedagogia que atuam, né, no ensino da língua portuguesa. Vocês têm uma procura boa? É um programa bastante... Esse semestre houve um certo recuo, porque, como você sabe, tem a questão dos refugiados, e os refugiados nem sempre permanecem nos locais em que eles acabam chegando primeiro, enfim. Então, esse semestre, efetivamente, o curso não aconteceu. Inclusive, a instituição aventou a possibilidade de oferecer transporte para os refugiados poderem ir até o campus, mas o semestre que vem ele vai ser reativado. Tá certo, Magali, a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta mais a falar sobre a Unifesp com a professora, que é a diretora acadêmica da Unifesp aqui em Guarulhos, Magali Aparecida Silvestre. Não saia daí. Voltamos com um ponto de vista, hoje recebendo a professora doutora Magali Aparecida Silvestre, que é a diretora acadêmica do campus da Unifesp aqui em Guarulhos. Professora, a gente falava um pouquinho desse entorno ali do Pimentas, você citou inclusive que a questão do transporte poderia causar uma certa dificuldade no caso dos refugiados, né?
mas a gente sabe que também há uma certa dificuldade para os próprios alunos de uma maneira geral. Existe alguma possibilidade de melhoria nessa questão? Vocês tentam estudar isso? Porque já houve um transporte exclusivo dos alunos ali na Unifesp, né? Hoje em dia não, é só o transporte coletivo Só normal. o transporte público coletivo, o que existe é uma iniciativa da direção acadêmica e conversas com a MTU e com a Prefeitura aqui de Guarulhos para tentar otimizar um pouco mais o transporte. Então, ainda não está da forma como nós desejaríamos, mas a gente conseguiu bastante progresso. Um deles é fazer com que nos horários de entrada e saída dos estudantes, então no horário vespertino às 14 horas e às 18 horas depois na saída e na entrada do noturno e na saída às 22h30, os ônibus que paravam, né, no terminal Pimentas, eles sobem até em frente à escola. Principalmente porque a partir desse ano nós começamos a receber alunos com deficiência, de acordo com a legislação. A universidade aderiu, né, às cotas e nós recebemos 4 estudantes com deficiência, sendo um deles cadeirante. Então, isso também motivou, digamos assim, né, principalmente a MTU, em fazer esse trajeto diferenciado nesses horários de entrada e saída dos estudantes. Então, essa foi uma luta que já era antiga das demais direções, mas que, de certa forma, nós conseguimos manter, porque vai se perdendo ao longo do tempo. Uma outra questão que a gente está tentando, nós da direção, estamos tentando verificar é esse trajeto da linha do monotrilho, do aeroporto, estação Secap, enfim, essa é uma conversa um pouco mais complicada, mas há essa iniciativa, né? O que havia anterior à minha direção era um grupo de trabalho com representantes do campus, com representantes da prefeitura, da MTU, mas esse grupo foi dissolvido e a gente não conseguiu recuperar essa ideia. Mas a gente tem conversado com a prefeitura e a gente tem conversado bastante com a MTU, que tem nos ajudado, né? De fato, os nossos alunos, eles vêm de regiões bastante longínquas de São Paulo, principalmente Zona Sul, né, que é o local mais distante. Então, eles são alunos bastante batalhadores, né, porque eles fazem um trajeto bastante longo e eles têm que tomar várias conduções, né? Então, é metrô, é ônibus, enfim. Há uma expectativa de construção de moradias estudantis no entorno do campus? Então, há uma expectativa. São 2 problemas que a gente enfrenta hoje, né, que não dá para deixar de desconsiderar. Primeiro, o contingenciamento orçamentário, né, que a partir de 2016, com a mudança de governo, absurdamente houve redução e contenção, né, de orçamento. Isso dificulta bastante o planejamento da instituição. Nós recebemos pouca verba de capital para concluir as obras dos demais campi, né, esse ano. A nossa sorte no Campus Guarulhos é que a gente conseguiu concluir o campus, mas, de certa forma, há no horizonte a construção de uma moradia estudantil. Só que com essa conjuntura, né, é muito difícil desencadear essa discussão. No entanto, para que isso aconteça, existe um terreno ao lado da Unifesp, que é um terreno de uma empresa privada, que tem um acordo com a Prefeitura de Guarulhos. Isso são estudos que nós fizemos, essas informações elas são fidedignas, né? Conversamos nesse nível com a prefeitura, que foi um acordo que ocorreu para os outros terrenos que foram, em que se desenvolveu a construção de vários prédios, casas e etc., né? Então há um acordo entre uma empresa privada, que eu não me lembro o nome, e a prefeitura de doação desse terreno. Assim que a prefeitura receber esse terreno, também há um acordo de cooperação firmado com a prefeitura, que há várias metas, várias cláusulas, e uma delas é a doação desse terreno para a Unifesp. Então, nós já fizemos 2 conversas com o prefeito a respeito disso, e nós da direção estamos empenhados em tentar levar esse objetivo à frente, né? Vamos ver. Então, a gente precisa da doação do terreno e a gente precisa de orçamento para fazer. Mas isso está no horizonte, isso faz parte da agenda da direção acadêmica. E da Unifesp como um todo, obviamente, da reitoria e etc.
Falando de orçamento, inclusive na comemoração dos 10 anos, você demonstrou certa preocupação com o futuro de universidades públicas Sim. no país, porque sempre vem à tona esse assunto Sim. de se seria interessante ou não manter universidades públicas. A gente tem o exemplo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que está passando por certas dificuldades financeiras. Hoje a Unifesp tem uma vida saudável, mas há essa preocupação? A Unifesp, eu poderia dizer, e isso devido à gestão, a gestão central principalmente, e depois as gestões locais, ela tem uma vida controlada orçamentária. Então, nós fizemos um exercício, desde que eu assumi em 2017, e antes também, mas agora que eu assumi, né, em 2017, nós viemos com cuidados muito especiais para poder manter a universidade aberta. Então, eu penso que a universidade ela tem uma vida controlada, no entanto, de bastante privações. Então, primeiro, a questão das obras, que estão quase paradas, né? Então, elas estão andando, caminhando com bastante vagarosidade. Nós temos, por exemplo, iniciativas, então nós inauguramos o prédio, mas faltam muitas coisas nas instalações, né, como móveis, computadores, mobiliar os laboratórios que nós temos, enfim. Então, faltam coisas, a gente consegue permanecer, né, mas com bastante contingenciamento. E um problema bastante sério que a gente tem enfrentado, que é orçamentário, é a questão da assistência estudantil, que ela aparece no ano de 2010 para poder garantir a permanência estudantil. É uma verba que vem do governo federal, com uma rubrica específica para isso, que se chama PNAES, né? Mas que de certa forma foi congelada em 2016. Ela é basicamente para assistência, então, para pagar restaurante universitário, para pagar auxílio estudantil, enfim, que a gente chama de bolsa, mas não é uma bolsa, é um auxílio estudantil para essa permanência. E o que acontece é que as pessoas de 2016 para cá, com a economia ruim, elas empobreceram, então, obviamente, a gente tem estudantes que têm nível socioeconômico que precisariam desse auxílio. Então, a gente não consegue, com a verba congelada desde 2016, atender a todos os nossos estudantes. E isso é um fator, inclusive, de desistência, né? Agora, em relação à questão da universidade pública, é um ponto de tensão político bastante importante, porque há uma disputa, né, entre o público e o privado que envolve a questão do uso do capital, né, do capital. Então, a depender da gestão e das intenções políticas, você tem aqueles que, de certa forma, defendem o acesso, né, da população, principalmente trabalhadora, negra, né, mulher, na universidade pública, e aqueles que defendem que o ensino deve ser uma mercadoria, deve se transformar no capital, e aí sim as instituições privadas acabam ganhando bastante vantagem. Então, atualmente, nós vivemos... Eu penso que na época da expansão da universidade pública, houve uma intenção política bastante clara de dar acesso, né, a uma classe que não tinha acesso à universidade, e isso significa produção de conhecimento, né, porque a universidade não é só ensino, é produção de conhecimento também, e um local de crítica, né? Então é um espaço bastante importante de estudo, de conhecimento, de produção do conhecimento para a existência humana, é assim que eu vejo a universidade. Então, quando você tem a intenção política de ampliar a universidade pública, você está passando um recado como gestor público que você quer que a população mais carente tenha acesso a isso, né? Não é o que a gente assiste recentemente com as políticas do governo atual, pelo contrário, né? O contingenciamento e a disputa, né, com as universidades privadas faz com que a gente interprete que não há uma intenção de ampliação, enfim, de complementação da ideia do reúne, enfim, da expansão das universidades públicas, né? Então, nesse contexto, pensar na ampliação dos cursos aqui da Unifesp em Guarulhos é algo que está um pouco longe. Sim, embora nós tenhamos um plano de desenvolvimento institucional que fez uma projeção até 2020 com aberturas de alguns cursos, não só no campus, mas nos demais campi, pensar nisso atualmente é bastante difícil mesmo. Nós temos o campus Zona Leste, que recebeu já 8
8 ou 11 professores, não me lembro exatamente, mas que de certa forma poderia já estar funcionando se tivéssemos mais vagas, enfim, mais orçamento, né? E seria um campus também na periferia, instalado na periferia, e que responderia ao movimento, principalmente ao movimento social de anos que reivindica uma universidade pública naquele local, né? Então isso, de certa forma, está congelado, digamos assim. E hoje são quantos alunos aqui na Unifesp? Nós temos 2.800, aproximadamente 2.800 alunos na graduação, nos cursos espalhados pelos 16 cursos de graduação, e 700 alunos nos 8 programas de pós-graduação, que tem mestrado, doutorado, e nós temos um mestrado profissional em ensino de história. Magali, focando na relação com o poder público aqui do município, de fato, vocês têm inclusive uma parceria com o próprio Legislativo para o oferecimento de um curso dentro da Câmara Municipal, é um curso de extensão livre, né? E Humanidades na Atualidade. Teve ano passado, esse ano foi dado continuidade ao projeto. Fala um pouquinho da importância de você fazer essa parceria e tirar um pouquinho o ensino da própria academia, trazer para um espaço diferente, com um público diferente também. Então, essa iniciativa se iniciou, né, com a outra gestão, a gestão do Daniel Vasques, que estabeleceu uma relação bastante próxima entre a Câmara e alguns vereadores, como a Janete Pietá, por exemplo, o Eloy, enfim, que não é vereador, mas foi prefeito na época da instalação da Unifesp. E quem estabeleceu essa relação foi o professor Daniel, acho que eu faço questão de dizer, porque é importante, né? No entanto, ao assumir a direção, eu e o professor Janes, a gente achou que seria importante dar continuidade. Então, nós contamos com o apoio do professor Carlos Belo, o professor Daniel está afastado, né, fazendo seu pós-doc, e o professor Carlos Belo, então, organizou o curso para que ele ocorresse novamente esse ano. Eu penso que se a nossa missão é o ensino, a pesquisa e a extensão, né? Então não há local mais propício de você desenvolver extensão se não for dentro do legislativo, porque aí, de certa forma, você vai marcando um pouco o espaço da importância da universidade, da importância, né, do legislativo para a cidade, e aí, com o conhecimento produzido na universidade, você ter essa oportunidade de repassar ou de socializar esse conhecimento para pessoas da população em geral, né? Não necessariamente estudantes lá da Unifesp. Então, eu penso que essa interlocução com a cidade é fundamental e com o legislativo por conta dessas conversas todas que a gente tem em relação a transporte, em relação a terrenos, em relação à urbanização do espaço, enfim. Então, a gente tem uma conversa, né, política com o executivo e com o legislativo. Acho que isso é fundamental para a gente pensar qual é a importância da Unifesp, né? O que a Unifesp poderia fazer para a cidade, para o crescimento da cidade, para a emancipação da cidade, e o que o legislativo poderia estar colaborando nessa parceria. Eu penso que é uma via de mão dupla, né? Por isso que é fundamental e eu pretendo que isso se perpetue. A gente já está encerrando o programa, mas eu queria que você falasse também para a gente quais são os planos futuros da Unifesp, independente dessa dificuldade orçamentária, o que você tem aí de projeto e de desafio durante essa sua gestão. Então, nós temos eu, professor Janes, nós temos mais 2 anos e meio de gestão. Não é uma gestão fácil, porque a gente perde bastante tempo, né, com essas questões orçamentárias, perdemos bastante tempo ano passado, fazendo discussões bastante complexas em relação a essas questões. Mas há um desafio, acho que o primeiro desafio é manter essa conversa com a prefeitura e conseguir esse terreno da moradia estudantil, isso está no nosso horizonte, né? Nós temos um teatro bastante grande, então nós queremos parcerias, estamos tentando estabelecer parcerias para a reforma do teatro, para que ele seja mais utilizado pela comunidade, ele já é. Nós temos várias atividades aos sábados, mas o que a gente gostaria é que ele tivesse a mesma função que o Adamastor Centro tem aqui, com peças de teatro, para que a população de lá também pudesse ter acesso à cultura. Então, buscar parcerias para a reforma do teatro. E tem um terceiro desafio que a gente está começando a implementar, que diz respeito àquilo que a gente sabe fazer, que é a produção de conhecimento e pesquisa. A gente quer estabelecer um perfil, a gente quer entender melhor os processos de permanência e evasão no nosso campus,
e também para onde vão os nossos egressos. A gente tem uma ideia para onde eles vão. Nós temos muitas empresas conveniadas que procuram os nossos estudantes, como o MIS, para os alunos de História da Arte, como o Arquivo Estadual, os estudantes de História, escolas renomadas em São Paulo que também procuram os estudantes de Pedagogia, enfim. Então, pelos estágios remunerados que eles fazem, a gente já percebe quais seriam os lugares que eles poderiam trabalhar, mas a gente não tem um estudo de egresso mais elaborado. Esse seria um estudo que nós deixaríamos como direção acadêmica. Tem outros, mas esses seriam os principais. Eu te agradeço. E eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Obrigada, Margarida. Então, esse foi o nosso ponto de vista de hoje, com a diretora acadêmica do campus da Unifesp aqui em Guarulhos, a professora Magali Aparecida Silvestre. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Tchau.